O vento soprava como um animal ferido, uivando entre as colinas brancas do território de Wyoming, inverno de 1887. A neve cobria o mundo como um lençol de silêncio e morte. O sol havia desaparecido havia horas, e o céu era apenas uma sombra espessa que caía sobre tudo. No meio daquele deserto gelado, um cavaleiro solitário seguia seu caminho. O cavalo, um baio forte e fiel, baixava a cabeça contra o vento. As rédeas estalavam, o couro rangia, e o som do galope era engolido pela ventania. O homem mantinha o olhar fixo à frente, o rosto escondido sob o chapéu e o lenço de lã. Cada passo era uma luta contra a natureza, cada respiração uma prova de resistência. Voltava de um rancho distante, depois de entregar um pequeno lote de gado. Esperava chegar à cidade antes da noite, mas o tempo se virou contra ele. No oeste, o clima mudava rápido e sem piedade. A tempestade aumentava. Os flocos se tornavam agulhas, cortando o rosto. O cowboy apertou as esporas, tentando manter o ritmo do cavalo. Sabia que, se parasse, morreria congelado antes do amanhecer. O vento sussurrava segredos antigos, assobiando entre as árvores retorcidas. Ele conhecia bem aquela sensação e o isolamento do oeste, o frio que testava não apenas a carne, mas a alma. Foi então que algo lhe chamou a atenção. Um vulto escuro, meio coberto pela neve, repousava ao lado da trilha. À primeira vista, poderia ser um animal morto, talvez uma mula perdida. Mas havia algo humano naquela forma imóvel. O cowboy puxou as rédeas, detendo o cavalo. O animal relinchou, inquieto. O homem desmontou, os pés afundando até o joelho na neve. Caminhou devagar, o casaco pesado e encharcado. Ajoelhou-se ao lado do vulto e afastou a neve com as mãos geladas. Ali estava uma mulher. O rosto pálido, os lábios arroxeados, os cabelos presos num coque desfeito. Vestia roupas finas e casaco de montaria, saia longa e luvas de couro, e roupas que não pertenciam a alguém acostumado com o deserto ou o frio. Droga, murmurou o cowboy. O que faz aqui sozinha, moça? Ela não respondeu. Estava desacordada, o pulso fraco. Ele encostou a mão no rosto dela, ainda havia calor. Um milagre. Sem pensar duas vezes, o cowboy a ergueu nos braços. O corpo dela era leve como neve seca. Levou-a até o cavalo e a colocou sobre a sela, apoiando-a contra o próprio peito. Precisava encontrar abrigo e ir rápido. Conhecia aquelas terras. Havia uma velha cabana de caçadores, alguns quilômetros ao norte. Se o vento deixasse ver o caminho, talvez conseguisse chegar. A jornada até lá foi uma luta muda. A neve cegava, o frio mordia. O cavalo tropeçava, mas seguia. O homem não sentia mais os dedos, apenas a vontade de mantê-la viva. Havia algo de sagrado naquele impulso, e o dever silencioso de quem vive entre a vida e a morte e escolhe o lado certo, mesmo sem saber por quê. Depois de uma hora que pareceu um século, ele avistou a sombra da cabana entre os pinheiros. A estrutura era velha, o telhado inclinado, a porta quase pendendo das dobradiças. Mas era abrigo. Empurrou a porta com o ombro e entrou. A escuridão cheirava a madeira podre e caça antiga. Ele colocou a mulher sobre uma pele de urso esquecida num canto. A respiração dela era fraca, mas presente. O cowboy acendeu o fogo. As chamas demoraram a pegar, mas logo dançavam no velho fogão de ferro. O calor começou a preencher o espaço, misturando o cheiro de fumaça e esperança. Ele tirou as luvas dela, esfregou as mãos para reativar o sangue. Depois pendurou o casaco dela para secar e cobriu-a com uma manta. Sentou-se ao lado, observando o rosto adormecido à luz do fogo. Havia algo estranho nela. Não parecia uma viajante comum, nem uma fugitiva qualquer. Havia dignidade naquele rosto, mesmo entre a palidez e o cansaço. O cowboy ficou ali por longos minutos, ouvindo apenas o estalo das brasas e o assobio do vento lá fora. Tentou imaginar de onde ela vinha, quem a deixará à mercê da morte naquela estrada. Mas no oeste,
Perguntas demais podiam ser perigosas. Levantou-se, foi até a janela quebrada e olhou para fora. A nevasca ainda rugia, escondendo o mundo inteiro. O céu e a terra eram um só branco sem fim. Ele puxou o casaco, fechou o coldre e respirou fundo. Vai passar, moça, e murmurou, quase para si mesmo. Essa noite vai passar. O fogo crepitou em resposta. A tempestade não dava sinais de trégua, mas dentro daquela cabana, por um instante, havia calor e talvez, apenas talvez, um fio de destino começando a se formar. O cowboy ficou de pé diante da janela. As chamas dançavam atrás dele, projetando sua sombra nas paredes gastas. Lá fora, o vento rugia como um bicho faminto, e a neve caía sem parar. Aquela noite parecia eterna, mas ele sabia que, no oeste, até a noite mais longa termina com o primeiro clarão do amanhecer. O fogo ainda ardia no velho fogão de ferro, lançando sombras que dançavam nas paredes de madeira. Lá fora, o vento rugia, mas dentro da cabana havia um silêncio pesado, quebrado apenas pelo estalar das brasas e o som da respiração difícil da mulher. O cowboy permanecia sentado num tronco, o chapéu inclinado sobre o rosto, olhos semicerrados. Passará boa parte da noite acordado, cuidando do fogo, mantendo a temperatura o suficiente para que ela não congelasse de novo. De vez em quando, olhava para ela e o rosto ainda pálido, mas agora com um traço de cor voltando às bochechas. Quando o dia começava a clarear e uma luz cinzenta filtrando-se pelas frestas das tábuas, a mulher se mexeu. Primeiro, um leve movimento dos dedos. Depois, um suspiro. E, enfim, os olhos se abriram. Ela piscou, confusa, olhando o teto gasto e o fogo à sua frente. Tentou se sentar, mas uma tontura a fez recuar. O cowboy se aproximou devagar. Calma. Tá segura. Disse ele, em voz baixa. Te encontrei caída na estrada. Os olhos dela, de um tom castanho escuro quase dourado, o fitaram por alguns segundos, avaliando, medindo, desconfiando. Onde estamos? Perguntou ela, a voz rouca. Cabana de caçadores. Uns 5 quilômetros da trilha principal. A tempestade ainda não passou. Ela levou a mão à cabeça, como se tentasse recuperar lembranças. Eu estava cavalgando, e depois, a frase se perdeu no ar. Caiu do cavalo, provavelmente. Disse o cowboy. Sorte sua eu ter passado por lá. Ela olhou para o fogo, em silêncio. O cowboy percebeu as mãos dela e finas, bem cuidadas, com um anel de ouro discreto no dedo. Não era o tipo de mulher que se vê cruzando o território sozinha. Tava indo pra onde? Perguntou ele, tentando soar casual. Pra longe. Respondeu ela, depois de um momento. Ele ergueu o olhar. Longe de quê? Ela desviou. De quem? O cowboy não insistiu. Sabia reconhecer quando alguém não queria ser questionado. No oeste, cada pessoa carregava seus próprios fantasmas, e às vezes, deixá-los quietos era a única maneira de sobreviver. Ele voltou a cuidar do fogo. O cheiro de madeira queimada preenchia o ar. Lá fora, o vento assobiava nas frestas. Depois de um tempo, ela falou. Eu vi homens atrás de mim, antes da nevasca. 3 deles. Me seguiam desde a travessia do rio. O cowboy virou-se lentamente. Homens armados? Ela assentiu. Tinham aquele olhar de quem não vem conversar. Ele franziu o senho. Caçadores de recompensa? Talvez. Ou pior. Ela abaixou os olhos. Eu fiz algo que não devia. Ou talvez só desafiei alguém que achava que podia mandar em tudo. O cowboy observou-a por um instante. Não era o medo que via nos olhos dela, mas orgulho. Uma força contida, uma chama que não se deixava apagar nem sob o frio. Seja o que for, disse ele, ninguém vai te achar enquanto essa tempestade durar. Quando o tempo abrir, te levo até a cidade. Ela olhou de novo, surpresa.
Por que faria isso? Ele deu de ombros. Porque é o certo. Ela soltou um leve sorriso, e o primeiro desde que acordara. Homens que ainda falam assim andam em falta por aqui. Ele não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu e foi até a janela, onde a nevasca ainda escondia o mundo. A mulher o observou. Havia algo naquele homem e na forma como se movia em silêncio, no modo como falava pouco, mas sempre com firmeza. Era um tipo raro, daqueles que não precisam de palavras para demonstrar caráter. Você mora por aqui? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Moro onde o cavalo me leva. Respondeu ele. Já fui vaqueiro, já fui guia, já fui caçador. Hoje sou só alguém tentando atravessar o inverno. Ela sorriu de leve. E eu pensei que só existissem dois tipos de homens no Oeste, os que mandam e os que obedecem. Ele virou o rosto, com um brilho de ironia nos olhos. Tem um terceiro tipo. Os que seguem vivos porque aprenderam a não se meter demais com ninguém. Por um momento, o silêncio entre eles deixou de ser desconforto e se tornou cumplicidade. Duas almas cansadas, presas na mesma noite, tentando aquecer-se com o que restava de esperança. A mulher ajeitou a manta sobre os ombros e olhou para o fogo. Obrigada, pelo que fez. Não precisa agradecer. Disse ele. Quando o tempo firmar, te deixo na cidade. Lá vai estar segura. Segura, ela repetiu, como se testasse a palavra. Ninguém está seguro por muito tempo nesse território. O cowboy ficou calado. Sabia que era verdade. O Oeste não dava garantias a ninguém, em só escolhas. A noite caiu novamente. A cabana mergulhou na penumbra, iluminada apenas pelas brasas. O cowboy encostou-se à parede, rifle apoiado no colo. Ela tentou dormir, mas o som do vento parecia sussurrar vozes. Então veio o som. Baixo, distante, mas inconfundível. Dois, depois o eco longo e arrastado. O cowboy se ergueu num salto, indo até a janela. A mulher sentou-se, olhos arregalados. O que foi isso? Perguntou ela. Ele não respondeu de imediato. Observava o branco lá fora, os flocos rodopiando sob a lua pálida. Depois, falou com voz firme. Alguém tá procurando por você. Ela prendeu a respiração. O som do vento voltou a encher a cabana, como se tentasse apagar o que tinham acabado de ouvir. O cowboy caminhou até a lareira e colocou mais lenha. As chamas subiram, refletindo nos olhos dele em um brilho de determinação antiga. Lá fora, os tiros cessaram. Mas o perigo não. E naquele instante, os dois entenderam que a tempestade não era o único inimigo lá fora. A madrugada terminou devagar, como um animal cansado que se recusa a morrer. O vento, que durante a noite rugira como fera, agora sussurrava entre as árvores. A tempestade havia passado, deixando o mundo coberto por um silêncio espesso e uma imensidão branca. Dentro da cabana, o fogo ainda ardia, fraco, teimando em existir. O cowboy estava de pé desde antes do nascer do sol, observando o horizonte através da janela suja. O cavalo pastava entre a neve rasa, e o ar frio mordia o rosto. Atrás dele, a mulher se levantou, enrolando a manta nos ombros. Havia mais cor em seu rosto agora, mais firmeza no olhar. Ela se aproximou devagar. O tempo melhorou, disse, com voz calma. Melhorou para quem quer andar. Respondeu ele, sem tirar os olhos lá fora. Mas às vezes o tempo bom traz mais perigo que a tempestade. Ela pareceu entender o que ele quis dizer. Ficaram em silêncio por um momento, escutando apenas o farfalhar das árvores. Então, no fundo do vale, surgiu o som e o trote de cavalos. O cowboy se endireitou. O som se aproximava rápido, quebrando o sossego da manhã. 3 cavaleiros, vindos da direção da estrada principal. Amigos seus? Perguntou ele, já colocando a mão no coldre. Ela empalideceu. Não, são eles.
O cowboy não fez mais perguntas. Pegou o rifle, verificou o tambor, e saiu. A neve estalava sob as botas. Parou diante da cabana, com o sol cinzento batendo-lhe nas costas, e esperou. Os 3 cavaleiros pararam a poucos metros. Todos armados. Roupas escuras, olhares duros. O da frente, um homem alto com casaco de couro e cicatriz no rosto, ergueu a mão num gesto falso de cortesia. Bom dia, parceiro. Viajando sozinho por essas bandas? Perguntou, com um sorriso frio. Depende do que chama de sozinho. Respondeu o cowboy. O homem olhou em volta, farejando o ar como um coiote. Estamos procurando alguém. Uma mulher. Fugiu ontem à noite, montada num cavalo preto. Pode ter passado por aqui. O cowboy manteve o olhar firme, sem se mover. Aqui não passou ninguém. Só eu e meu cavalo. O outro homem, um mais jovem, se inclinou na cela. E o que é isso aí atrás da cabana? Vi fumaça de longe. Um abrigo velho. Passei a noite ali. Fogo para não congelar. Quer olhar, olhe. Mas se entrar, entra por sua conta. Disse o cowboy, a voz baixa, firme, de quem não ameaça, apenas avisa. O da cicatriz deu um passo à frente. Por um instante, o ar pareceu se partir em 2. As mãos pairaram perto das armas, o silêncio era absoluto. Mas o líder apenas riu. Calma, amigo. Não precisa de confusão. Só estamos fazendo nosso trabalho. Trabalho de quem? Perguntou o cowboy. Do patrão. O homem respondeu. Dono de um rancho grande, lá pro sul. Disse que a moça andou metendo o nariz onde não devia. O cowboy manteve-se imóvel, olhos fixos no homem. Então disse, num tom gelado. Pois o patrão devia aprender a cuidar dos próprios assuntos, antes que a neve cubra os rastros dele também. O silêncio voltou. Os 3 se entreolharam. Depois, o da cicatriz puxou as rédeas. Vamos embora, rapazes. Se ela estiver por aqui, não vai durar muito tempo sozinha. E partiram, sumindo entre as árvores cobertas de gelo. O cowboy esperou até o som dos cascos desaparecer. Só então voltou para dentro. A mulher estava de pé, junto à lareira, o rosto pálido. Eles te viram? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Não. Mas vão voltar. O cowboy pousou o chapéu na mesa e respirou fundo. Tá na hora de me dizer o que tá acontecendo, moça. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, caminhou até a janela e olhou a paisagem branca. Quando falou, a voz saiu firme, sem tremor. Meu pai morreu há 1 mês. Era dono do rancho das Pedras Altas. Disse. O maior da região. Criava gado para metade do território. O cowboy assentiu devagar. Já ouvi falar. O gerente dele, um homem de confiança, falsificou papéis, tomou o controle das terras, e mandou-me calar. Disse que, se eu aparecesse viva, tudo viria abaixo. Fugi com o que consegui carregar. Ela virou-se, fitando nos olhos. E foi assim que vim parar na estrada, e quase morri congelada. O cowboy ficou em silêncio, processando as palavras. Um rancho daquele tamanho, e ela ali, escondida, sem ninguém. Então era disso que eles falavam, e murmurou ele. A mulher fugitiva. Ela abaixou o olhar. Sou a mulher que ele quer apagar do mapa. O cowboy passou a mão pela barba. Você devia ter ficado longe dessas terras. Não posso. Respondeu ela. Aquilo era do meu pai. Gente boa trabalha lá há anos. Não posso deixar cair nas mãos de um ladrão. Por um instante, os olhos dele se cruzaram em 2 mundos diferentes, unidos pelo mesmo senso de justiça. Ela respirou fundo. Você foi o único que não quis nada de mim.
Nenhuma promessa, nenhum favor. Só, e me salvou. O cowboy desviou o olhar, um pouco constrangido. Nem sempre é preciso saber o nome para fazer o certo. Ela sorriu, um sorriso leve, cheio de gratidão e tristeza. Você fala como meu pai falava. O cowboy não respondeu. Foi até a lareira e colocou mais lenha. As chamas cresceram, iluminando o rosto de ambos. O silêncio que se formou não era vazio, e era cheio de entendimento. Dois solitários, cada um marcado por suas próprias lutas, encontrando no outro algo raro naquele mundo e honestidade. Do lado de fora, o sol começava a surgir por trás das montanhas, tingindo o branco da neve com um brilho dourado. Naquele instante, sem dizer mais nada, eles sabiam o destino de um estava, de alguma forma, amarrado ao do outro. E, pela primeira vez desde o início do inverno, o cowboy sentiu o calor do amanhecer. O sol voltou a nascer sobre as planícies, derretendo lentamente o gelo que o inverno deixará. A nevasca já era lembrança, e mais o frio, esse ainda morava nas almas. O cowboy e a mulher cavalgavam lado a lado, em silêncio, cruzando vales e rios congelados. Cada passo do cavalo parecia ecoar a decisão que ambos sabiam ser inevitável, chegar à cidade e enfrentar o que precisava ser enfrentado. O horizonte se abriu, e a pequena cidade de Dry Creek surgiu, em um aglomerado de construções de madeira e telhados encharcados pela neve derretida. O barulho das ferraduras sobre a lama misturava-se ao som distante de martelos e sinos. Era o tipo de lugar que conhecia mais segredos do que confessava. O cowboy desmontou primeiro, ajudando a mulher a descer. Ela ajeitou o chapéu e respirou fundo. Havia um peso em seu olhar, e o peso de quem estava prestes a reconquistar o próprio nome. Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou ele, olhando ao redor. Não vim até aqui para fugir outra vez. Respondeu. Se eu cair, que seja de pé. Ele assentiu, respeitoso. Entraram juntos no escritório do xerife, um prédio de madeira escura, com cheiro de tabaco e tinta velha. Atrás da mesa, o xerife, um homem de barba grisalha e olhar cansado, ergueu o rosto. Posso ajudar? A mulher retirou uma pasta de couro de dentro da cela e a colocou sobre a mesa. Meu nome é Eleanor Grant. Sou herdeira do Rancho das Pedras Altas. Acho que o senhor conhece esse nome. O xerife ergueu as sobrancelhas. Eleanor Grant. Ouvi dizer que estava morta. Foi o que quiseram que o senhor acreditasse. O cowboy ficou atrás dela, em silêncio, como uma sombra vigilante. O xerife abriu a pasta. Dentro, havia documentos com selos, assinaturas falsificadas, registros de propriedade. Papéis roubados, alterados. Provas. O gerente, me explicou ela, e falsificou tudo. E mandou homens atrás de mim para garantir que eu não voltasse para contar. O xerife suspirou. Se isso for verdade, ele vai apodrecer na cela. Mas vamos precisar de testemunhas. O contador do rancho ainda está lá. Disse ela. Ele sabe da verdade. Só ficou calado por medo. O cowboy se adiantou. Eu posso ir buscá-lo. E foi. Minutos depois, voltou trazendo o contador, um homem magro, trêmulo, chapéu nas mãos. Diante do xerife, confessou tudo e a falsificação, os desvios, a ordem de eliminar a herdeira. Cada palavra caía como prego em caixão. Quando o xerife mandou chamar o gerente, a cidade inteira parecia prender a respiração. O homem chegou escoltado, altivo, mas o olhar denunciava o medo. Reconheceu Eleanor, viva, firme, e o rosto dele empalideceu. Achei que estivesse enterrada sob a neve, e murmurou. Ela respondeu com voz serena, o Oeste tem o costume de devolver o que é verdadeiro. Mais cedo ou mais tarde. O xerife não precisou de mais nada. Pelo poder que me foi dado, está preso por falsificação, tentativa de assassinato e roubo de propriedade. As algemas tilintaram. O homem ainda tentou falar, mas o cowboy se aproximou,
e bastou o olhar dele para que o corrupto calasse a boca. Quando o barulho cessou e o silêncio voltou à sala, Eleanor respirou aliviada. Olhou para o cowboy, em aquele estranho que surgira do meio da nevasca e mudará tudo. Está feito, e disse ela. Acabou. Nada acaba de verdade. Respondeu ele. Só muda de lugar. Nos dias seguintes, o rancho foi devolvido à dona legítima. Homens voltaram a trabalhar, o gado foi recontado, os portões abertos. Eleanor cavalgava pelos campos que haviam sido do pai, agora novamente sob seu comando. Certa tarde, encontrou o cowboy preparando o cavalo para partir. Vai embora? Perguntou ela. Ele sorriu de leve. Sempre fui melhor em chegar do que em ficar. Tenho trabalho de sobra por aqui. Poderia usar alguém como você. Ela hesitou. Ou pelo menos alguém em quem confiar. Ele balançou a cabeça. O Oeste ainda precisa de homens que andem livres. Que apareçam quando é preciso, e sumam quando o trabalho tá feito. Ela se aproximou um passo. E o que ofereço não compra liberdade. É gratidão. Gratidão não se compra nem se vende, moça. Respondeu ele, ajustando a sela. Mas guardo comigo. Ela mordeu o lábio, emocionada. Ao menos aceite alguma coisa. Dinheiro, talvez. Ele riu baixo. Dinheiro pesa demais na bolsa de quem vive pela estrada. Por um instante, os olhos dela brilharam. Então, o que leva com você? O cowboy pensou um momento, depois respondeu. Levo o que aprendi aqui, que ainda existe um lugar onde o frio não me alcança. Ela baixou o olhar, tocada. E onde seria isso? Ele ajeitou o chapéu e sorriu. Dentro do que é certo. Subiu no cavalo, firme, o vento movendo o casaco de couro. Eleanor ficou parada, observando. O sol poente pintava o céu de vermelho e ouro. Se um dia voltar, o portão do rancho vai estar aberto. Disse ela. E se um dia a neve cair de novo, talvez eu apareça. Respondeu ele. O cavalo começou a trotar, depois galopar, levantando respingos de lama e luz. Aos poucos, a figura do cowboy foi se afastando, até se tornar apenas um ponto na planície. Eleanor ficou ali, parada, até o último som das ferraduras desaparecer. No horizonte, o oeste seguia igual e vasto, silencioso, indomável. Mas, para ela, nada mais era o mesmo. Porque às vezes, pensou, a justiça não chega com um distintivo, mas com um coração que sabe o que é certo. O vento que antes trazia neve agora carregava o cheiro da terra molhada. As cercas do rancho das Pedras Altas brilhavam sob o sol da manhã, e o som distante do gado misturava-se ao canto dos pássaros. A primavera começava a despertar, e tímida, mas firme, como quem retorna a um lar esquecido. Eleanor estava de pé na varanda principal, o casaco leve sobre os ombros, olhando para o vale que o inverno quase levará. A madeira recém-reformada da casa ainda cheirava a verniz. Ao redor, os trabalhadores já se moviam, e martelando, alimentando os cavalos, reconstruindo o que o tempo e a ganância haviam destruído. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em meses, não havia medo no ar. Apenas o murmúrio tranquilo do vento e o crepitar distante de uma forja sendo acesa. Do alto da varanda, avistou algo se movendo na linha do horizonte. Um pequeno ponto escuro, que crescia a cada batida do coração. Um cavalo, solitário, cortando o campo dourado. O tempo pareceu parar. Ela sabia aquele galope, o ritmo, o balanço, a leveza. Era ele. O cowboy. O mesmo que surgira na nevasca como uma sombra do destino e desaparecera sem deixar nome, levando apenas o eco de suas palavras. Ela não desceu. Apenas ficou ali, observando. O cavaleiro não se aproximou e parou no alto de uma colina, como se quisesse apenas ter certeza de que tudo estava bem. O vento moveu o chapéu dele, e por um instante, os olhos dos dois se encontraram à distância, entre o azul do céu e o verde do vale.
Eleanor ergueu a mão em um gesto de agradecimento silencioso. O cowboy respondeu inclinando o chapéu, e então, sem pressa, virou o cavalo e seguiu rumo ao poente. O som do galope ecoou como um batimento do próprio oeste. Enquanto via desaparecer, Eleanor pensou em tudo que havia mudado: o rancho restaurado, a justiça feita, o nome limpo, e, acima de tudo, a lembrança de um homem que nunca pediu nada, mas deu tudo o que pôde. O narrador, com voz calma e profunda, toma a cena. Alguns homens partem sem deixar nome. Mas deixam algo maior, o exemplo. O Oeste foi feito por esse tipo de gente. Que não pede aplauso, nem recompensa. Apenas faz o que é certo, e segue seu caminho. A câmera imaginária sobe lentamente, revelando o rancho ao amanhecer. O sol banha os telhados, as colinas e o rio que voltou a correr livre. O cavalo do cowboy se torna apenas uma silhueta distante, cortando a névoa da manhã. No fim, continua a voz. O Oeste sempre se lembra daqueles que enfrentaram o frio. Não pela glória, mas pelo coração. Fade lento. Eleanor volta o olhar para o campo. Lá, onde o vento toca a relva, parece ouvir um último som e o galope desaparecendo entre as montanhas. Ela sorri. Porque agora entende, alguns heróis não ficam. Mas o que deixam é o bastante para que outros encontrem o caminho. A câmera se aproxima da mulher mais uma vez. Seus olhos refletem o nascer do sol. Uma nova estação começa. Fade out cinematográfico. O som do galope ecoa, depois se perde. Silêncio. Então, a voz do narrador retorna, agora mais próxima, como se falasse direto ao espectador. E você? O que faria se encontrasse alguém perdido na tempestade? No Velho Oeste, nem sempre o herói usava estrela no peito. Às vezes, ele só carregava o peso da solidão. E um coração que sabia o valor da bondade. O sol cobrindo tudo de luz dourada. Cara com chapéu de cowboy, se gostou dessa história, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais contos do Velho Oeste. Onde cada pôr do sol guarda um segredo, e cada amanhecer traz uma lição. Faíscas.